e agora para conversar ao vivo com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Mello. Muito obrigada por vir ao nosso estúdio, prefeito. Também participa dessa entrevista o meu colega Rodrigo Lopes, da Zona Norte, o Eduardo Paganella, e da Zona Sul, o meu colega Marco Matos. Prefeito, eu quero começar conversando com o senhor sobre o dia de ontem, que eu acho que o senhor concorda comigo que Porto Alegre realmente viveu um caos. Choveu muito, como era previsto, uma chuva intensa, uma chuva forte demais e constante. Mas os nossos bueiros viraram verdadeiros chafariz. Além disso, os arroios começaram a tomar conta da cidade e os moradores da capital ficaram em pânico. Isso foi uma surpresa para a prefeitura ou a prefeitura apenas demorou para orientar os moradores da capital de toda essa água que vinha, desse caos todo que ia acontecer? Cristina, primeiro, Rodrigo, nossos espectadores, é o seguinte: primeiro, tem sido cada dia um dia de superação. O sistema meteorológico do Rio Grande do Sul, ele tem muitas precariedades. Ele diz assim, nas próximas 24 horas vai chover de 50 a 90 milímetros. Mas ele não disse se vai ser em 2 horas, se vai ter em 3 horas, se vai ser em meia hora. Então, o governo do estado, nessa situação, avisou disso, nós replicamos esse aviso. Bom, e quando começou a chover aquela quantidade, por exemplo, na Restinga, no Belém Novo, no Lamir, teve lugares que choveu 130 milímetros por metro quadrado. Bom, então eu imediatamente fui, eu estava lá na mesma MUS, fui para o DEMAI, do DEMAI fui para o DEMAB, onde reuni o COPAI e tomei as decisões de suspender a aula e outras decisões que tomei. Então não teve surpresa porque eu sabia da chuva. Agora, a quantidade da chuva é que era de 24 horas e aconteceu praticamente na mesma hora. O sistema que o governo do estado nessa situação está contratando e que nós vamos compartilhar nesses novos radares, eles vão nos dar mais precisão do local da chuva e da hora da chuva. Quando que eles vão ser instalados? O governo do estado tem uma licitação que está pela frente, não vai demorar e vai servir a todas as prefeituras também. Deixa eu lhe perguntar, prefeito, uma questão, porque eu estava na rua nessa hora e depois eu vim aqui para a televisão, era por volta de 11 da manhã, e a sensação que a gente tinha em Porto Alegre era de pânico, na Cidade Baixa, no Menino Deus. Sim. O senhor tinha marcado uma entrevista para as 2 da tarde, não era hora de largar tudo e orientar a população? Sensação que eu tive de desorientação em Porto Alegre por parte do poder público. Rodrigo, assim, acho que a cidade é o seguinte: primeiro, a cidade foi afetada com a chuvarada em 30% dela. E a chuvarada de ontem elevou para os 70% da cidade. Então, veja, tu tem uma cidade encharcada, você tem uma cidade que os arroios estão quase cheios e eles escoam por queda de nível, né? E, portanto, quando chega no rio, o rio está lotado, essa água não sai nessa velocidade. E no caso da Cidade Baixa, o que aconteceu? Nós começamos a limpeza da Cidade Baixa, colocamos hidrojatos, só que vocês estão vendo a quantidade de areia, a quantidade de terra, essas redes estão praticamente todas entupidas, né? E nem todas as casas de bombas também estão funcionando. Mas nem todas estão funcionando. Por parte do senhor, faltou orientação para a população? Não, veja, eu volto a dizer na resposta anterior. Essa quantidade de chuva ela estava programada para 24 horas e ela acabou acontecendo de uma hora para outra. Então, atingiu a cidade como um todo e atingiu o Menino Deus, que já tinha sido alagado e voltou a ser alagado de novo. Então, eu acho que nós tomamos a decisão quando nós tínhamos elementos para tomar. Eu não tinha elementos para tomar uma decisão no dia anterior, dizer, olha, não tem aula hoje, amanhã, porque... Mas pela manhã não tinha como tomar essa decisão? Na hora que a chuva começa? Mas as aulas já estavam funcionando, tanto é que depois, bom... aconteceu que muitos colégios, inclusive Maria Imaculada, teve ajuda do Exército para sair as crianças. Então, a decisão foi tomada no decorrer da chuva e tomei as decisões logo lá depois do dia. Para a gente entender, essas casas de bomba que não estão funcionando, é preciso que a água baixe ao nível dos 3 metros para que elas possam ser consertadas, para que elas possam ser voltem a funcionar? O que precisa para essas casas de bomba voltarem a funcionar? Numa questão climática dessa envergadura do Rio Grande do Sul, quer dizer assim, não tinha água para quase 100% das pessoas. Hoje só falta nas ilhas. Não tinha corredor humanitário, hoje tem. Um dia de madrugada eu tive que cercar com bag aquela subestação, por exemplo, da Ipiranga aqui, perto da Estiga Small, para não parar a luz da Santa Casa. As casas de bomba hoje estão funcionando 10 mais 2 da Sabesp, mais 2 que entram agora em funcionamento. Então, a cada dia a gente está conseguindo recuperar. O sistema concebido lá em 1965, 66, 67, ela colocou as bombas nessa altura que com 5,27, 37, acabou todas as bombas
foram tomados pela água. Então, essas casas que nós estamos recuperando, a gente seca, leva os motores para secar, devolve para cá. Então, tem sido uma governança muito difícil. E elas já não deviam ter sido elevadas, prefeito? Olha, Cristina, eu acho o seguinte, eu sou o 13º prefeito dessa leva de 69 para cá. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que discutir o conjunto desse processo, né? Porque todos os prefeitos do seu tempo, desde o Topson Flores até chegar o Marquesan, que foi anterior a mim, fez as suas partes, mas o sistema não foi revisto. O sistema foi testado em algum momento. Em 2015, eu era vice-prefeito, ele foi testado e nós fechamos a comporta. Depois, ano passado, ele foi testado, 3 e 17. E agora também eu tenho que dizer o seguinte, eu acho que parcialmente o sistema funcionou. Mas em novembro não houve um pedido do DEMAI para que isso fosse revisitado e que fossem consertadas algumas fendas e algumas manutenções fossem feitas? O sistema de proteção de cheia, ele parcialmente funcionou muito bem, porque se não fosse esse sistema, a questão da cidade seria muito mais grave. Então não dá para desconstituir o sistema, ele tem que corrigir. Segundo lugar, eu acho o seguinte, gente, eu estou falando de 447 municípios. Canoas, São Leopoldo, Eldorado, e o problema é só Porto Alegre? Não, nós estamos mostrando o programa em todo o estado, prefeito. Sim, mas então sim, então não dá para... Mas estamos falando com o senhor, que é prefeito de Porto Alegre, sobre Porto Alegre. E outra coisa, não tem proteção de cheia só com proteção de cheia em Porto Alegre. Tem que ter da grande Porto Alegre, tem que ter no curso desses rios, porque nós estamos no meio de um processo. Ou seja, milhões de litros são jogados nesses rios, que vem para cá, e daqui vai para a lagoa, e da lagoa vai para o mar. Então nós somos duplamente numa situação como essa, as chuvas de Porto Alegre e as chuvas do Rio Grande do Sul. Agora, eu volto, vou te responder a casa de bomba. Eu abri um procedimento, tão logo essa matéria saiu aqui na 0 hora, né? E eu até não vou sugerir a quem vai conduzir o processo, mas acho que quem primeiro deveria ser ouvido é quem fez essa denúncia, porque foi diretor do DEP, porque foi aposentado um ano atrás. Essa é uma narrativa que tentam fazer de dizer que 2 casas de bomba é a causa do alagamento. Não, são vários problemas. Então, essa narrativa, quer dizer, o DEMAI encampou o DEP, esse funcionário foi para o DEMAI, ficou lá mais 3 anos, esse processo, eu queria saber se tem algum processo endereçado a mim. Eu quero saber se tem algum ofício endereçado a mim. É claro que não tem. Então, se tem culpados desse processo, tem que botar os 13 prefeitos e os quadros da prefeitura, que eu tenho muito respeito por eles. Eu tenho uma diretoria do DEMAI hoje que é composta majoritariamente por funcionários. Então eu acho o seguinte, eu estou dedicando o meu tempo e vou continuar fazendo para salvar vidas, reconstruir a cidade e vou tomar medidas, inclusive eu estou com um grupo aparateado para resolver a questão dos portões, revisitar a questão dos diques, entendeu? Lá no Sarandi, 2 diques com problema, aqui no Maitá mais um, aqui do lado do Gasobo outro. Então, são medidas a curtíssimo prazo que já tomei essas decisões. Talvez apartei elas dos demais por não ter perna para fazer, Então, nós estamos olhando agora. Neste momento, ainda é um momento muito grave da cidade, que estão com 14, 13 mil pessoas nos abrigos. Essa transição dos abrigos para uma moradia definitiva não é uma coisa singela. Isso, para mim, talvez seja a chuva, o alagamento, tudo isso é grave. Mas eu estou falando de 13 mil pessoas que a maioria delas não tem para onde voltar. Bom, mas retiraram as comportas, a água escoou, agora recoloca sacos de areia. Foi um erro retirar as comportas? As 3 que foram retiradas? Não, veja, como o rio baixou, foi acertadíssimo retirar as comportas para a água voltar. Neste momento, nós já fechamos o portão 3 com bag, né, que são esses sacos de areia com cimento, que tem, sim, proteção. Os hidrólogos estão dizendo que poderá subir 40 centímetros, poderá subir 50 centímetros. Então, isso tudo nós vamos fazer ao longo do dia. O fechamento daqueles portões que pode fechar e os outros nós vamos fechar com bag. Então, logo o rio baixa, a gente volta a abrir de novo, porque esses portões ajudam a escoar a água. Foi um erro retirar a comporta? Derrubar as comportas, como foram feitas? Não foi um erro, porque se nós não retirarmos a comporta, Rodrigo, esta água do centro, por exemplo, não teria saído. Então, a gente também, antes de tirar a comporta, nós reunimos com a engenharia e encontramos a solução dos bags que tem segurança de proteção Prefeito, também. Nós vamos agora a uma pergunta lá da Zona Sul de Porto Alegre, onde está o Marco Matos como moradora. É isso, Marco? Eu tenho uma pergunta da Roberta Pacheco. Roberta, que é moradora aqui do bairro Cavalhada há 40 anos e quer perguntar ao prefeito Sebastião Melo. Diga lá, Roberta.
Boa tarde, senhor prefeito. Eu quero lhe fazer uma pergunta. O que mais precisa acontecer aqui no bairro para o senhor considerar a nossa área de risco para a gente requerer os benefícios e indenização? Porque os impostos estão tudo sendo pago em dia. Bom, eu ouvi parcialmente, mas está falando de área de risco, né? Bom, o estudo hidrológico de Porto Alegre, que ficou pronto há um ano e pouco, nos dá conta de 142 áreas de riscos com 82 mil pessoas. Que muitas delas, milhares delas, não estão nessas regiões que foram alagadas. Isso é um processo, né, de uma governança que requer planejamento e dinheiro. Eu tenho tratado muito isso com o presidente Lula, com o ministro Jader, porque o Brasil precisa ter um processo de retomada dessas áreas e dar dignidade a essas pessoas. Então, agora, não há recurso municipal para fazer isso em curtíssimo prazo. Então, tem que ser um processo federativo de forma bem, honesta, não dá para mentir para as pessoas, dizer que vai fazer o que não vai fazer. Então, ela, com mais 82 mil pessoas, vive em áreas de risco em Porto Alegre, que é uma realidade. Não? Marco, quer seguir fazendo uma pergunta, é isso? Que eu tenho acompanhado aqui dia a dia o desespero dos porto-alegrenses em relação a tudo isso que aconteceu. A gente sabe que a prefeitura, ora diz que são as bombas que não funcionam, ora dá algumas outras desculpas, mas de fato aqui na Cavalhada, o que aconteceu de uma hora para outra ontem, apavorou as pessoas. Eu estava numa escolinha ali onde a proprietária disse que não sabe se vai voltar a abrir a creche por medo de que isso possa acontecer. Tem algo a ser feito a curto prazo para resolver o problema aqui da Zona Sul? Lá foi o Arroio, né, prefeito, que extravasou. Marcos, eu imagino o seguinte: primeiro, é importante dizer o seguinte, que as nossas equipes desse processo, só de garis, nós temos mais de 800 só na questão do Botafora. Toda a nossa equipe estava na rua. Inclusive, nós salvamos várias pessoas do Arroio Cavalhada ontem, de manhã, quando a chuva estava acontecendo. Agora, nós temos 27 bacias hidrográficas. O Arroio Cavalhada é um deles. Então, esses arroios todos foram dragados, foram 35 milhões, mas a quantidade de chuva, eles extravasam em alguns lugares. Então, essas pessoas não deveriam morar ali, não deveriam, mas infelizmente o crescimento desordenado foi acontecendo, a questão das habitações populares não chega nessa velocidade. Então, esse é um dos arroios, mas existem dezenas de pessoas. Então, tem que baixar a chuva, tem que manter a dragagem, tem que acolher essas pessoas. Eu, por exemplo, agora mandei para a Câmara de Vereadores o bônus moradia, tirando toda a burocracia para tentar usar esse instrumento como mais um instrumento, entendeu? Intermediário para que chegue lá numa moradia definitiva. Entendeu? Bom, agora nós vamos à Zona Norte, né? A Zona Norte, o Eduardo Paganella está lá. O bairro Humaitá, a gente sabe, né, prefeito, que as pessoas estão se sentindo ali esquecidas, porque aquele bairro está alagado desde o primeiro dia, não é isso, Paganella? Prazer falar com o senhor, mas tem uma pergunta aqui dos moradores da região do bairro Humaitá, da região da Vila Farrapos. Essa região aqui sofre com os alagamentos constantemente. Há anos os moradores enfrentam problemas por aqui. Casas de bomba que não estão funcionando da forma adequada, a tubulação que acaba não suportando a grande quantidade de água e essa água fica empoçada dentro da região do bairro Humaitá e da Vila Farrapos. Até vale destacar que quando a Arena do Grêmio, né, foi construída aqui, havia uma possibilidade, uma preocupação de que o poder público olhasse por esses moradores aqui da região, que se sentem esquecidos. Já se passaram mais de 10 anos da Arena, obras foram feitas por aqui, mas essa região está há 20 dias praticamente abaixo d'água. Minha pergunta para o senhor é a seguinte: por que o senhor acha que os moradores aqui da região do bairro Humaitá estão se sentindo esquecidos pelo poder público? A dor de todas as pessoas que estão alagadas é a dor do prefeito também. E a dor do Sarandi é o tamanho da dor da Ponta Grossa, é a dor também do 4º Distrito. Acontece, vou começar pelo Grêmio, eu era presidente da Câmara. Se vendeu o que não entregou, porque tinha ali milhões de contrapartidas, porque essa briga judicial da OAS, que nunca saiu do papel, tem 200 ações. Na época, a bancada federal prometeu colocar emendas para poder ajudar no impacto daquele equipamento. Isso nunca aconteceu. E tem 700 famílias nesta região. A ponte do Rio Guaíba, Cristina, começou no governo Dilma, passou pelo governo Temer, passou pelo governo Bolsonaro, está no governo Lula. Tem 1000 famílias dessas que estão aqui, que desde do primeiro governo das pontes promete reassentá-las e não reassenta. Eu espero que agora o DENIT faça isso. Porque essas pessoas precisam sair dessa localidade, porque essa localidade é um local não habitável. A gente sabe que é um problema histórico, né, prefeito? E não é só da sua administração, e também reconhece que
tudo que é possível está sendo feito, pelo DMLU, pelo DEMAI, pela Prefeitura. Agora, o problema é agora, né? As pessoas estão lá sofrendo debaixo d'água ainda. E aí o que o Paganella fala é justamente essa sensação de abandono por parte da Prefeitura. Mas uma questão aqui. Por que não dar uma estimativa de quando a água vai baixar no Sarandi, por exemplo? Quase 100% dessas pessoas hoje estão em abrigo. Eu conheço todas elas, já estão espalhadas. Mas não conseguem voltar para casa. Pois bem, e nem sei se deve voltar para aquela localidade. Nós estamos construindo o Ministério Público, Defensoria, estou pedindo ajuda do Judiciário para fazer uma transição para eles ir para um lugar seguro. Eu não vou fazer isso sozinho. Então, primeiro, elas estão acolhidas com toda a dificuldade que tem um abrigo. Segundo, a questão do alagamento daquela região. Aí eu fui lá, você sabe que trancaram a rodovia, eu fui lá com o ministro Pimenta para desobstruir, sendo que a Paty, que eu conheço, que é uma das líderes, dizia, bota uma bomba da Sabesp aqui, bota uma mangueira por cima. Eu não posso fechar a Freeway. Então, o que eu estou trabalhando desde ontem é a possibilidade de uma dessas 2 bombas da Sabesp jogar numa outra casa de bomba para tentar aliviar. Agora, na medida que eu vou fechar ali, isso também vai parar um pouco. Então, o que eu quero pedir é o seguinte, um pouquinho de paciência, porque também no Sarandi está assim, também no 4º Distrito está assim, também no Maté assim. E só tem uma coisa, o prefeito pode agir muito, e eu tenho agido muito, tenho tomado muitas decisões. Agora, eu não tenho o poder de regular a chuva e regular a água que chega no Guaíba. Prefeito, mudando um pouquinho aqui de assunto, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do lixo. A Prefeitura deu uma orientação que todas as pessoas colocassem todos os seus lixos na frente das suas casas. Isso não é um pouco temerário, porque a gente sabe que aí vem uma chuva e leva tudo aquele lixo e que a Prefeitura não vai poder recolher de uma vez só todo o lixo da capital. Será que não seria melhor orientar bairro por bairro? Vamos fazer assim, neste dia tal bairro coloca, e daí o senhor coloca uma força-tarefa para juntar de um bairro e depois de outro, para que não fique tanto lixo acumulado na cidade? Deixa eu enfrentar o seguinte, eu sou um prefeito que quando tem erro de comunicação, eu sou o primeiro a reconhecer. Talvez ontem, nesses bairros que tu bota fora, em função da chuva, talvez tivesse tido um aviso, olha, não bota nessa data de hoje. Mas havia lixo do dia anterior. O que nós estamos fazendo é isso. Eu não posso manter, não posso tirar a limpeza ordinária dos garis que estão na cidade, não posso. Então tem 800 garis, tem mais de 200 máquinas para fazer nessas áreas. Então tem alto-falante, está na prefeitura e a gente avisa. Só que o que acontece na vida prática, né? Então, por exemplo, na Padre Cacique teve 3 momentos. Tirou o primeiro momento, parecia que não tinha mais nada. 3 horas depois apareceu mais lixo. Depois no outro dia apareceu. Mas foi uma orientação da prefeitura, veja do bem, DMLU. Então, as pessoas não conseguem retirar tudo ao mesmo tempo. Então, nós estamos retirando o lixo aonde a água está baixando. Eu não vou ser seletiva aonde a água está baixando, está podendo entrar o DMLU, e eu quero dizer que nós vamos conseguir, vamos continuar desse jeito. Agora, talvez em relação a ontem, o que aconteceu é que determinadas áreas alagadas, e hoje eu mandei para a Cidade de Baixo uma força-tarefa para retirar lixo que estava na questão da água. Agora, nós estamos com várias frentes. Nós estamos na Zona Sul, Extremo Sul, 4º Distrito, Sarandi. Houve um aumento do efetivo para trabalhar nisso e até mesmo de equipamentos? O custo que nós vamos ter mínimo é 100 milhões para limpar a cidade. 100 milhões, podendo ser mais. Nós estamos buscando, 6 milhões já veio do governo federal, mas eu estou pedindo mais 30, não sei se vai vir ou não, tá? Então, é uma parceria e os privados estão ajudando naquilo que pode. Então, essa questão da limpeza da cidade, que também não vai terminar do dia para a noite, e todo mundo, tem muitos caminhões, tem muita máquina, mas não tem para chegar em todas as casas ao mesmo tempo. Prefeito, nosso programa está encerrando, eu só quero que o senhor dê uma palavra aí para os moradores de Porto Alegre, porque a gente sabe que a previsão agora vai dar uma trégua no fim de semana, né? Mas segunda e terça vem mais chuva. Qual é a orientação aí para os moradores de Porto Alegre, sabendo-se que o nosso sistema está estrangulado e ainda pode ter mais alagamentos? Eu acho que a primeira palavra que eu quero deixar aqui, né, é de esperança. Eu assumi a prefeitura no meio de uma das maiores crises humanitárias que era o... A gente junto reergueu a cidade, hoje brotou dezenas de CNPJs, morreram, outros brotaram. A gente precisa ter firmeza, não pode ter disputa entre o governo local, o governo regional, o governo federal, a sociedade. Essa é a convocação que eu quero fazer aqui. E vou tomar todas as decisões possível, tendo dinheiro ou buscando empréstimo para fazer reerguer a cidade. Quanto aos próximos dias, a gente tem alerta todos os dias. Eu não posso dizer o que vai ser na segunda, o que vai ter na terça. Então, as redes da prefeitura são muito atualizadas do ponto de vista dos alertas. Vai ter um alento, sim, mas
tem vento de 40, 50 com raios que vai vir a partir do dia da tarde.